Nessa sessão, eu estarei discutindo sobre a dinâmica da empatia, no modo como é praticada na comunicação não violenta. Para dar uma ideia do que eu quero dizer com empatia, eu gostaria de usar uma analogia que é proposta em um livro Here and Now, Aqui e Agora. Essa pessoa que escreveu o livro me ouviu dando uma explicação sobre empatia num workshop e ele incorporou no seu livro. A analogia é assim: eu relaciono a empatia a surfar. Eu digo, se imagine subindo numa prancha de surf. Isso requer entrar em contato com uma certa energia. Se você não entrar no ponto específico da onda, você não consegue pegar. E para mim, a empatia é algo desse tipo. Empatia é entrar em contato com a energia vital que vem de outra pessoa. Agora, como eu disse nas sessões anteriores, a energia vital que vem das pessoas a cada momento, eu tenho aprendido que pode ser melhor descrita em palavras quando nos referimos ao que a pessoa está sentindo e necessitando. Então, a conexão empática da qual eu estou interessado em manter é aquela na qual eu posso me manter conectado com a energia vital que vem da outra pessoa. E isso é equivalente a surfar uma onda. É desafiador, pois muitas pessoas não sabem como expressar diretamente a vida neles. E eles acabam usando linguagem agitada, instável. E ao invés de dizer o que estão vivenciando, acabam dizendo o que há de errado com você. Quando as pessoas mais estão precisando de empatia, elas frequentemente se expressam de uma forma muito violenta. Então, nesse sentido, é muito parecido com surfar, como entrar em contato com essa energia e fluir através dela. A energia que vem das pessoas é, para mim, uma energia muito bela e divina. Então, quando eu realmente consigo me manter conectado a isso, eu sinto como se estivesse surfando em um fluxo muito precioso de energia. Assim, quando nós empatizamos, focamos no que as pessoas estão vivenciando. E eu sugiro que quando nós conseguimos ver o que está vivo nas pessoas, nós vemos uma bela energia. Há uma música escrita por Red Grammer que me toca profundamente em relação a isso, e que me faz pensar realmente no que acontece quando eu empatizo. Não importa o que a pessoa me diga, isso me permite ver a beleza que há nela. See me beautiful, look for the best in me. That's what I really am, and how I wanna be. It may take some time, it may be hard to find. See me beautiful, see me beautiful, each and every day. Will you take a chance? Will you find a way to see me shining through everything I do? See me beautiful. E como esse áudio aqui é todo em português, eu fiz uma adaptação da música para que a gente pudesse compreender o que ela está dizendo. Fica mais ou menos assim. Veja o meu lado belo, procure o melhor em mim. É o que eu realmente sou, quero ser sempre assim. Talvez demore, talvez dê trabalho, mas veja o meu lado belo. Veja o meu lado belo, procure em cada momento, aproveite as chances, tente dar um jeito de me ver brilhando. Quando estiver me olhando, veja o meu lado belo. Então, deixa eu salientar alguns dos componentes da empatia. Coisas que precisamos fazer para realmente permanecer conectado com as pessoas. Assim nós podemos realmente nos conectar com aquela onda de energia que vem deles.
A parte mais importante da empatia é a mais difícil, que envolve a nossa presença, a nossa completa presença para o que a pessoa está vivenciando neste momento. Martin Buber, o filósofo israelita, diz que a presença é o presente mais precioso que uma pessoa pode dar a outra, um presente poderoso e precioso. Quando damos este presente aos outros, o presente da nossa presença, ele é um grande componente da cura. Ele é um grande componente da conexão que é necessária para que as pessoas apreciem contribuir para o bem-estar umas das outras. Mas não é uma coisa fácil de se fazer dar a nossa presença total para os outros, pois Buber também diz que isso requer não trazer nada do passado ao presente. Isso requer ver o momento presente como uma criança recém-nascida, que nunca esteve assim antes e que nunca mais estará desse jeito. Então, se nós começarmos a pensar no que a pessoa está falando, nós perdemos essa presença. Então, todas as teorias que podemos acabar fazendo para o momento presente sobre essa pessoa, pois provavelmente conhecemos ela, todas essas teorias irão interferir na nossa capacidade de permanecer conectados empaticamente com ela. Ou se você já estudou psicologia, como eu fiz por muitos anos na universidade, onde nós somos treinados a analisar o que leva as pessoas a se comportarem de uma certa maneira, esse tipo de treinamento intelectual em analisar o que aconteceu no passado, que pode estar criando os problemas no presente, isso vira um obstáculo à empatia. Uma das coisas que precisamos ter claro é não misturar compreensão intelectual com empatia. A compreensão intelectual, da qual eu estou falando, é aquela que eu aprendi a desenvolver na universidade, quando eu tentava entender intelectualmente quais coisas historicamente aconteceram e contribuíram para as pessoas desenvolverem certas tensões e problemas. E mesmo que encontramos precisamente essas informações que explicam por que a pessoa age dessa forma, isso significa que não estou me conectando com essa pessoa, algo único, neste momento. Eu estou trazendo teorias e ideias sobre elas, e então eu acabo misturando compreensão intelectual com empatia. Outro aspecto limitante na compreensão da empatia é quando confundimos com simpatia. Por exemplo, se uma pessoa começa a falar sobre algo doloroso que ela está vivenciando, a outra pessoa poderia dizer: "Oh, eu estou tão triste que você tenha que passar por tudo isso." Bem, essa tristeza e cuidado da parte da pessoa, ela poderia ser até bem recebida pela pessoa que está sofrendo se primeiro ela recebesse simpatia. Mas quando estamos dando uma resposta simpática, nós estamos falando de nós mesmos. Tiramos o foco do que a pessoa está vivenciando. Uma analogia que eu gosto de usar para manter empatia e simpatia separadas é pensar no momento em que eu sinto dor de cabeça ou dor de dente e eu me envolvo em um livro muito prazeroso. Então o que acontece? Não sentimos dor. Nós não sentimos a dor, pois nossa atenção completa está no livro. Assim, essa atenção completa é o que eu chamo de empatia. E não devemos confundir quando, depois da empatia, certamente, a maioria das vezes, temos uma resposta muito simpática. Eu tenho percebido que as pessoas apreciam essa resposta simpática também, depois que elas tiveram uma conexão empática de que elas estavam necessitando. Mas confundir essas duas coisas pode ser muito doloroso. Vou fazer um parênteses aqui para tentar ampliar essa diferença entre empatia e simpatia. Etimologicamente, a empatia, em significa no, empatia significa sentimento, paixão, sofrimento. É a habilidade de sentir e perceber diretamente, de modo experiencial, a emoção de outra pessoa como a sua própria, independente de compartilhar a sua visão. Já na simpatia, sim significa com ou junto, empatia, novamente, é sentimento, paixão, sofrimento. É a habilidade de perceber a situação de maneira similar à pessoa envolvida, quando implica preocupação, participação ou desejo de aliviar o sentimento negativo que o outro está provando. Por exemplo, ter empatia sem ter simpatia é equivalente a se sentir internamente e de modo experiencial o sentimento da outra pessoa, mas sem a intenção de aliviar o seu sofrimento. Já ter simpatia sem ter empatia é quando se sabe que alguém está mal e se sente vontade de ajudá-lo,
mas não se está provando em modo direto o interior dos sentimentos e dores daquela pessoa. E ter ambas as coisas juntas, empatia e simpatia, é quando se experimenta o sentimento da outra pessoa, a parte da empatia, e se sente vontade de ajudá-la, a parte da simpatia. Ou seja, na simpatia, eu coloco os meus valores, as minhas motivações, o meu paradigma para entender a outra pessoa. Já a empatia, desconsidero o meu próprio paradigma, temporariamente, para que eu possa experimentar o que o outro está vivenciando naquele momento. Logo, simpatia é importar-se, trazer para si o problema do outro. E empatia é exportar-se, levar a sua consciência para experimentar o outro. Se quisermos fazer algo para ajudar, é mais eficiente sermos primeiro empático para depois sermos simpático. Então vamos voltar ao curso. Uma amiga minha me ajudou a ver o quão doloroso pode ser quando as pessoas misturam empatia com simpatia. Ela estava morrendo de uma doença muito dolorosa. Quase sempre que eu ia para sua cidade, ela me dizia: Marshall, vem cá brincar com a minha dor. A primeira vez que eu fui vê-la, depois de ouvi-la dizer brincar com a minha dor, eu perguntei: o que você quer dizer com brincar com a sua dor? E ela me disse: Marshall, você sabe o que ainda é pior do que a própria dor que eu estou experimentando? É o fato das outras pessoas não conseguirem lidar com isso. Quando eles me veem sofrendo, ao invés de serem capazes de simplesmente estarem comigo, ouvir o que está acontecendo comigo, eles sentem como se precisassem me consertar. Ou eles acham que se eles me derem simpatia, eu vou me sentir melhor. E eles não percebem que em todas as coisas que eles sugerem que eu faça, eles até estão tentando me fazer sentir melhor, eu sei. Mas eu já tenho feito isso e não muda o meu problema. E eles não sabem como o simples fato de estarem presentes e tentar me compreender seria tão precioso naquele momento. E é muito difícil de dizer isso a eles, Marshall. Porque eu sei que eles têm boa intenção. Então, como eu diria a alguém quando eles me dizem o quão triste eles estão e começam a me dar conselhos, que eu sei que eles têm boa intenção, mas que não é isso que eu estou necessitando. Na verdade, isso me leva a me sentir mais sozinha, o que torna tudo mais doloroso. Logo, não queremos confundir empatia com simpatia. Outra coisa que também não queremos confundir é dar conselhos com empatia. Frequentemente nós pensamos que estamos demonstrando compreensão às pessoas quando nós nos envolvemos e começamos a dar conselhos. Outra coisa que não é empatia, do modo como eu estou definindo nessa sessão, são as palavras "eu te entendo". Eu entendo perfeitamente o que você sente. A maioria das vezes, quando as pessoas dizem "eu te entendo", elas estão muito longe de compreender o que aquela pessoa realmente está vivenciando naquele momento. É apenas a sua compreensão intelectual do que ocorreu. Assim, na comunicação não violenta, você verá que nós nunca dizemos "eu te entendo". Nós fazemos algo muito mais poderoso. Nós demonstramos que estamos entendendo. Nós demonstramos compreensão. Então vamos ver isso. Como nós demonstramos a qualidade especial da compreensão, que eu estou chamando de conexão empática? Bem, eu já mencionei o componente principal, a presença. Apenas nos mantendo completamente presentes para o que a pessoa que está na nossa frente está vivenciando. Agora. A empatia ocorre no agora. Logo, se a outra pessoa está me falando sobre algo que aconteceu com ela no passado, que está causando muita dor, eu coloco meu foco no que a pessoa está vivenciando agora, enquanto ela está me falando isso. Se eu me perder na história, de onde tudo começou, eu posso até adquirir compreensão intelectual do que está acontecendo com a pessoa agora. Mas eu descobri que isso é muito menos poderoso do que quando eu me conecto com o que a pessoa está vivenciando agora. Assim, essa presença no agora, como eu falei nas sessões anteriores, é nos sentimentos e necessidades. Esse é o melhor jeito que eu encontrei de me conectar com uma pessoa em um dado momento. Me conectar com o que ela está sentindo e precisando naquele momento. Bem, isso costuma ser um grande desafio, ser capaz de ouvir. Porque muitas pessoas não falam sobre o que elas estão sentindo e necessitando nesse momento. Elas pensam que terão a empatia que precisam contando histórias.
E elas acabam usando muitas palavras e indo ao passado contando histórias, não se dando conta de que essas histórias tiram o foco das pessoas do presente e requerem muitas palavras, o que torna ainda mais difícil de se criar uma conexão empática. Então não focamos no que aconteceu no passado, mas no que está vivo na pessoa agora, como um resultado do passado. Nós até podemos fazer referência ao passado dizendo algo como: então, quando seu pai costumava bater em você, isso era muito assustador. Mas agora o foco vai para o presente. Então quer dizer que você continua sentindo raiva do seu pai por ele ter feito isso? Logo, eles podem até terem se sentido assustados pelo pai ter batido. Mas nesse momento, quando eles lembram disso, talvez eles sintam raiva. E é a partir daí que a conexão empática acontece, no sentimento do presente, não no que aconteceu no passado. Portanto, empatia envolve presença, foco no agora, foco nos sentimentos e necessidades. Isso significa que não estamos interessados nos pensamentos. Muitas pessoas costumam falar sobre seus pensamentos, o que elas acham de algo. Mas na comunicação não violenta, nós descobrimos que nós podemos ter uma conexão muito mais preciosa com as pessoas se ouvirmos o que elas estão vivenciando quando nos dizem o que pensam sobre algo. Isso requer estar consciente de que muitas opiniões que as pessoas têm, especialmente aquelas em que elas expressam críticas dos outros ou delas mesmas, são realmente expressões trágicas do que elas estão sentindo e precisando naquele momento. Por exemplo, se a pessoa A diz para uma pessoa B: tudo que você faz é assistir televisão, você nunca gasta tempo comigo, você é a pessoa mais sem consideração que eu já conheci. Então a pessoa A está dizendo à pessoa B o que ela acha dela, que a pessoa B é sem consideração. Bem, como eu disse nas sessões anteriores, toda crítica, reclamação e julgamento é uma expressão trágica de uma necessidade da pessoa que está falando. Assim, quando estamos fazendo uma conexão empática e alguém nos diz o que pensa sobre a gente, nós não ouvimos isso. Nós tentamos nunca ouvir o que a outra pessoa pensa sobre a gente. Eu acredito de verdade que se nós aprendemos a ouvir a vida por trás daqueles pensamentos, nós iremos apreciar mais as pessoas e teremos uma vida muito mais plena. Por isso, nós procuramos os sentimentos e necessidades que estão sendo distorcidos pelo pensamento que critica a si mesmo ou aos outros. Bem, mas para conseguir fazer isso, precisaremos de um pouco da nossa intuição, tentar perceber e adivinhar quais podem ser os sentimentos e necessidades da pessoa. Pois elas podem não nos falar diretamente. Isso significa que iremos errar, algumas vezes. Iremos supor que a pessoa está sentindo raiva, mas ela pode estar magoada. Eu trabalhei com um casal que esteve junto por 20 anos. A esposa estava me falando sobre algo que acontecia regularmente na sua vida e que deixava o marido muito irritado. E ele disse imediatamente: eu não fico irritado, eu fico magoado. Por 20 anos, ela esteve achando que ele ficava com raiva. Mas não foi assim que ele disse que se sentia. Ele se sentia magoado. Portanto, vai ser difícil às vezes a gente saber o que a pessoa está sentindo. É por isso que na empatia precisamos confirmar isso. Precisamos colocar em palavras o que a nossa intuição diz do que a pessoa pode estar sentindo e necessitando. Isso significa que não devemos nos viciar em acertar. Nós queremos nos conectar. Não é um teste que temos que fazer certo. Então não importa qual seja o pensamento ou a forma de comunicação que estamos usando. Quando nós empatizamos, usando a comunicação não violenta, nós tentamos nos conectar com o que a pessoa está vivenciando em relação aos seus sentimentos e suas necessidades. E quando não temos clareza, às vezes nós queremos confirmar se nós conseguimos ou não nos conectar empaticamente com a outra pessoa, dizendo as palavras a ela. E isso pode ser algo como: você está sentindo... E nós completamos com o que achamos que ela pode estar sentindo. E então nós conectamos o que pode ser o seu sentimento com a sua necessidade. Você está se sentindo assim, pois a sua necessidade por tal coisa não está sendo atendida? Então esse é o ritmo da empatia. Tentar se conectar com esses sentimentos e necessidades e descrever em palavras quais sentimentos e necessidades a pessoa pode estar vivenciando, em duas condições. Uma, quando não temos certeza
de que compreendemos e queremos colocar isso em palavras para que a pessoa possa ter a oportunidade de nos corrigir, caso não estejamos sendo precisos. Uma outra razão pela qual podemos querer expor o que percebemos à pessoa nem é tanto por nós mesmos, mas pela outra pessoa. Se ela está se colocando numa condição muito vulnerável, nós podemos achar que nós compreendemos completamente. Nem precisaríamos verificar ou confirmar por nós mesmos. Mas vendo o quão vulnerável ela pode estar, nós podemos perceber que ela se sentiria menos tensa e menos ansiosa se elas soubessem que nós estamos com elas, conectados ao que elas estão vivenciando. Portanto, confirmamos verbalmente o que outra pessoa está sentindo e necessitando, fazendo isso em duas condições. A primeira, quando não temos certeza de que realmente nos conectamos com os sentimentos e necessidades daquela pessoa. Então podemos colocar isso em palavras, dizendo: você está se sentindo, e diz o que percebemos, porque você tem uma necessidade de... Então, se o nosso palpite não for preciso, a pessoa pode nos corrigir. E a segunda razão pela qual podemos querer colocar isso em palavras é quando temos a sensação de que a pessoa iria apreciar a confirmação, de que estão sendo completamente compreendidas. Então nós podemos achar que compreendemos, mas quando percebemos a sua vulnerabilidade e temos a sensação de que ela gostaria de confirmação, expomos quais sentimentos e necessidades nós estamos captando na mensagem da pessoa. E é claro, muitas vezes nós vamos nos enganar. Temos a sensação de que elas não gostariam que confirmássemos, mas na verdade elas gostariam. Ou o contrário. Temos a sensação de que elas gostariam que confirmássemos, mas na verdade elas não gostariam. Um bom exemplo disso foi quando eu trabalhei com alguns maridos e esposas em uma cidade na Califórnia, quando um dos maridos estava praticando conexão empática com um problema que sua esposa estava vivenciando. Ela estava expressando o sofrimento pelo qual ela estava passando, relacionado à idade, o quão horrível ela se sentia ao ver as suas rugas no espelho. E eu tinha a sensação de que o marido realmente estava entendendo ela. E pude ver o quanto ele conseguia compreender aquilo, porque ela deixou muito claro o que ela sentia e necessitava. Ela disse o quão triste ela estava e o quanto ela precisava de apoio para enfrentar os desafios da idade. E apenas pela sua expressão não verbal, eu pude sentir que ele realmente estava com ela. E ela foi bem clara quando ela falou. Então, se eu estivesse na sua posição, eu não sentiria a necessidade de dar a confirmação da empatia a ela, colocando em palavras. E foi o que ele fez. Permaneceu em silêncio, dando espaço a ela para dizer mais se ela quisesse. Mas ela precisava da confirmação verbal. Então ela disse: vamos, diga alguma coisa para eu saber se você está me ouvindo ou não. Quando foi a vez de outro casal, e o marido estava tentando empatizar com a esposa, ela também estava expondo o sofrimento, deixando bem claro o que ela estava sentindo e necessitando enquanto passava por uma situação difícil na sua vida. E eu tinha a impressão, pela expressão não verbal do marido, que ele estava realmente com ela, compreendendo como ela estava se sentindo. Então, se eu estivesse no lugar dele, eu não sentiria necessidade de falar nada. E ele realmente não sentiu, por um momento. Mas então, ele pareceu perceber que talvez ela gostaria de confirmação, e começou a colocar em palavras. E ela disse: pare com isso, eu não preciso desse tipo de empatia. Então, às vezes, nós vamos nos enganar. Mas na comunicação não violenta, nós nunca tentamos ser perfeitos. Nós tentamos ser progressivamente menos estúpidos. Temos consciência de que tudo que realmente vale a pena mesmo precariamente. Bom, eu falei sobre algumas coisas que não é empatia, que não é simpatia. Quando damos simpatia, estamos falando de nós mesmos. Mas quando nos conectamos empaticamente com outras pessoas, estamos focando no que elas estão vivenciando. Eu também disse que a empatia não é dizer eu te compreendo, mas sim demonstrar compreensão não verbal, ou verbalmente colocando em palavras o que a pessoa pode estar sentindo e necessitando, caso seja necessário. Empatia não é dar conselhos. Empatia não é corrigir. Então, se alguém nos diz, de modo irritado, algo como: você não tem direito de fazer tal coisa que está me irritando, e principalmente quando não estamos fazendo aquilo que o está incomodando, é muito tentador
nos apressarmos em corrigir a pessoa e dar a ela os fatos. Mas quando a pessoa está chateada, mesmo que isso ocorra por uma dificuldade de interpretação da sua parte, realmente ajuda se nós conseguimos nos conectar empaticamente antes de corrigi-lo. Quando eu faço alguns exercícios de empatia em grupo, eu frequentemente peço às pessoas para escreverem uma resposta empática para algumas frases que eu dou. Uma dessas frases é dita de modo bem emotivo, onde os fatos no qual eu estou embasando as minhas emoções não são precisos. Por exemplo, eu frequentemente faço um exercício para mostrar às pessoas como se conectarem empaticamente antes de corrigir. Poderia ser algo como: no Brasil, eu poderia pedir ao grupo para imaginar que eu sou um imigrante que recém chegou ao Brasil. E eu digo: escreva o que vocês responderiam para este imigrante se ele dissesse o seguinte: eu estou realmente incomodado com vocês, brasileiros, por elegerem Evo Morales como presidentes. Como vocês conseguiram fazer isso? E eu peço para o grupo escrever uma resposta empática para essa frase. A maioria das pessoas querem corrigir imediatamente. Elas querem dizer quem é o presidente e esclarecer que Evo Morales nunca foi presidente do Brasil. E assim elas conseguem ver o quão treinadas elas são para corrigir, ao invés de conectar com o que a pessoa está vivenciando. Agora, nós podemos corrigir as coisas quando achamos que elas podem ajudar na situação, mas eu sugiro que se aprenda como se conectar empaticamente antes de corrigir. Assim as pessoas conseguem confiar que o que você realmente está valorizando é o que elas estão vivenciando. E quando as pessoas confiam que você valoriza se conectar com o que elas estão vivenciando antes de dar importância para corrigir a situação, isso gera um grande impacto nas relações, quando a conexão empática é mais valorizada que a correção. Isso não significa que depois da conexão empática nós não iremos querer corrigir, mas conexão antes de correção. Deixe a conexão intelectual separada da conexão empática. Eu descobri que isso é particularmente difícil com pessoas que foram treinadas, como eu fui, em psicoterapia ou psicanálise. Eu fui treinado para tentar ajudar as pessoas a conectarem os problemas que elas têm no presente com coisas que aconteceram antes na sua vida, para gerar insights em relação a isso. E as pessoas costumam achar que isso ajuda e é muito interessante de certa forma. Mas levou vários anos para que eu me desse conta do quanto era mais poderoso para mim me conectar empaticamente com as pessoas, ao invés de analisá-las intelectualmente sobre como seus problemas iniciaram. Eu estava trabalhando com 23 psiquiatras em uma comunidade, e eu estava dando a eles um exercício de conexão empática. Eu pedi para que eles escrevessem o que diriam para se conectar com as pessoas se elas se expressassem algumas coisas. Uma das coisas que eu disse, no papel do paciente que foi vê-los, foi: eu estou me sentindo muito deprimido. Eu não sei se eu quero viver. Eu acho que o mundo seria melhor sem mim. E eu pedi para que cada um deles escrevesse como seria uma reação empática ao que a pessoa disse. E eu recolhi as frases que eles anotaram e disse que iria ler alto. E gostaria que as pessoas levantassem a mão se no papel da pessoa que estava expressando o sofrimento, eles realmente sentissem uma conexão empática, uma compreensão sobre o que você está sentindo e necessitando. As mãos foram levantadas em somente 3 das 23 frases lidas. Foi uma experiência de aprendizagem muito poderosa. Eles puderam ver que não foram treinados para se conectar empaticamente, mas sim para compreender intelectualmente. Por exemplo, as respostas mais frequentes que eles tiveram foi fazer perguntas para ter mais informações, como: quando isso aconteceu? O que faz você pensar que não tem nada a oferecer ao mundo? Então eles faziam perguntas para obter mais compreensão intelectual da situação, mas não se conectavam empaticamente com o que a pessoa poderia estar sentindo e necessitando no momento em que elas estavam expressando seu sofrimento. Uma mulher ficou muito chateada porque, quando eu li a resposta dela, 2 pessoas deram risada. E ela virou para eles e disse: qual o problema? O que isso tem de mais? A frase que ela havia escrito foi: isso é ridículo. Você tem muito a oferecer. Mais tarde ela me disse que estava triste por não ter aprendido isso antes na sua carreira. Por mais de 27 anos, ela havia dito esse tipo de coisa para as pessoas quando elas costumavam estar sofrendo e achavam que não valiam nada, tentando mostrar que elas eram valiosas sim. E essa havia sido a primeira vez em que ela pôde receber um feedback honesto sobre aquilo. Ela disse: eu posso ver que quando um paciente está falando comigo e se sentindo mal,
e eu digo algo que não os fazem se sentirem melhores, seria muito difícil para que eles me dissessem isso. Então vamos ver algumas das respostas mais desafiadoras que são difíceis de empatizar. É claro que uma delas é quando as pessoas estão nos diagnosticando, nos dizendo o que há de errado com a gente. Quando elas começam com: o seu problema é que você é muito sensível, ou o que quer que seja. Mas se nós queremos nos conectar empaticamente, não devemos ouvir o que elas pensam sobre a gente. Nós vamos ao que elas devem estar sentindo e necessitando por trás disso. Eu fui uma vez a um campo de refugiados em Belém, na Cisjordânia, e quando meu intérprete anunciou que eu era dos Estados Unidos, uma das pessoas se levantou subitamente e disse a mim: assassino! 30 minutos mais tarde, ele me convidou para um jantar do Ramadã na sua casa. O que poderia acontecer que seria capaz de transformar uma situação em que ele grita para mim que eu sou um assassino para uma em que ele me convida para uma janta especial em sua casa? A diferença ocorreu porque eu me conectei empaticamente com o que ele estava vivenciando naquele momento em que ele me chamou de assassino. E o que eu disse a ele foi: senhor, você está se sentindo furioso porque a sua necessidade de segurança e apoio não está sendo atendida pelo meu governo? Eu não sabia se aquilo estava certo ou não, se era aquilo que ele estava vivenciando, mas pelo tom da voz e por outras coisas que eu soube que estavam acontecendo naquele momento, eu imaginei que era aquilo que ele poderia estar sentindo e necessitando. Outra coisa que me ajudou com esse palpite foi o fato de que enquanto eu estava entrando no campo de refugiados naquele dia, no caminho haviam várias latas vazias de gás lacrimogêneo que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas estava claramente marcadas as palavras Made in USA, fabricado nos Estados Unidos. Então agora, eis em minha frente, um homem ouvindo que eu sou dos Estados Unidos e imediatamente me chama de assassino. Você está irritado porque a sua necessidade de apoio e segurança não está sendo atendida pelo meu país? Bem, eu poderia estar errado, mas se eu estivesse errado, o foco nos seus sentimentos e necessidade iriam ajudá-lo a ter isso claro. Mas além disso, o que eu disse a ele mostrava que eu valorizava o que ele estava vivenciando. Quando as pessoas confiam que você valoriza o que elas estão vivenciando, quais os sentimentos e necessidades em um dado momento, isso cria mais precedentes para você do que pensar se o que eles estão falando está certo ou errado. Isso tem um grande impacto nas relações entre as pessoas. Ajuda a criar uma conexão empática com mais facilidade, quando as pessoas realmente percebem que o que elas estão vivenciando é o que interessa para você. Mas nem sempre isso irá acontecer imediatamente, essa mudança de foco. E no caso dele não foi imediato mesmo. Acontece que meu palpite foi preciso dessa vez. Ele estava irritado e ele tinha necessidade de diferentes tipos de ajuda do meu país. Ele ficou chocado primeiro quando eu disse aquilo, mas ele se sentiu confortável para falar mais. E é isso que realmente acontece quando nos conectamos empaticamente com a mensagem que está vindo contra a gente. Isso faz com que a pessoa entre em contato com o sofrimento que ela está vivenciando. E quando nos mantemos conectados a isso, ela consegue ir ainda mais fundo. Então o que ele me disse de volta foi: é isso mesmo. Nós não temos casa, não temos moradia. Por que vocês estão enviando suas armas? Bem, note que com meu foco nos seus sentimentos e necessidades, ele trouxe mais informações sobre esses sentimentos e necessidades, ao invés de continuar me ofendendo. Então eu continuei tentando me conectar com o que eu percebia ele sentindo e necessitando, dizendo: então, senhor, se eu estou entendendo você, é muito doloroso quando as suas necessidades básicas, como casa e moradia, não são atendidas e você vê armas sendo enviadas. Ele disse: pode ter certeza. Você sabe como é viver nessas condições? Eu permaneci presente com seus sentimentos e necessidades, dizendo: então, senhor, se eu estou ouvindo direito, é muito, muito doloroso e você realmente precisa ser compreendido sobre como é viver nessas condições. Depois disso, ele foi capaz de me ouvir também. Quando eu disse a ele: senhor, eu estou realmente com receio de que por essa associação que você fez de mim com o meu país, eu não tenha a oportunidade de compartilhar algumas coisas valiosas com vocês. E eu perguntei se ele estaria disposto a ouvir o que eu tinha a oferecer. E naquele momento ele estava. Bem, como eu acabei de falar,
geralmente as pessoas precisam que nós estejamos com elas por um tempo. Porque se nós permanecermos com os sentimentos e necessidades no presente, isso permite que elas entrem em contato com outros níveis mais profundos de sentimentos e necessidades que também estão sendo vivenciadas por elas. E às vezes pode levar um bom tempo até que a pessoa realmente se sinta completamente compreendida. Então, uma parte muito importante da conexão empática é termos certeza de manter a conexão até que a outra pessoa se sinta completamente compreendida. Agora, como saberemos isso? Bem, uma coisa que nos dá a dica de que talvez nesse momento a pessoa recebeu completamente a compreensão que necessitava, como escreveu o psicólogo Carl Rogers, nós nos sentimos muito bem quando recebemos empatia. Assim, quando uma pessoa recebe empatia da outra, não só a pessoa que recebe se sente bem, mas é muito provável que qualquer pessoa que estiver observando também se sinta bem. Isso é algo muito especial, quando uma pessoa que está sofrendo recebe uma conexão empática de alguém. Então essa redução na tensão pode ser um sinal de que a pessoa recebeu a compreensão que ela necessitava naquele momento. Uma outra dica é que a pessoa não tem mais pressa de continuar falando. Talvez até esse ponto, cada vez que eu refletia e repetia para ela o que ela poderia estar sentindo e necessitando, ela diria sim e, ou não e aí nos corrigiria. E agora, ela não está respondendo com essa velocidade. Isso é um outro sinal de que a pessoa pode estar pronta para que nós digamos a ela como nós nos sentimos e respondemos ao que ela disse. Mas podem haver momentos em que esses dois sinais, de que a pessoa se sente aliviada e que ela reage de maneira menos intensa na velocidade da resposta, às vezes a pessoa pode estar em silêncio, pois está tomando coragem para ir ainda mais fundo em algo que realmente é difícil de dizer. Assim, eu sugiro que sejamos muito calmos e lentos quando alguém estiver sofrendo, para desviarmos a sua atenção para a nossa resposta. Então, o que eu costumo fazer, quando não estou confiante, é simplesmente perguntar à pessoa: há algo mais que você queira que eu ouça antes que eu reaja ao que você disse? Uma das mensagens mais desafiadoras de ouvirmos, de modo empático, é quando alguém diz o que está errado conosco. Outra mensagem que eu descobri que é muito importante de ouvir empaticamente é a mensagem não, ou não quero, não estou disposto. Na comunicação não violenta, nós mostramos às pessoas como enxergar o ser humano por trás do não. Ao estarmos conscientes de que se ouvimos o não, estaremos ouvindo muito pouco em relação ao que a pessoa está vivenciando naquele momento, precisamos fazer a mesma coisa com o não que fazemos quando alguém nos diz o que há de errado conosco. Escutar além da mensagem. O que a pessoa está vivenciando quando nos diz isso? Mais especificamente, o que ela está sentindo e necessitando. Mostramos às pessoas que o não é uma expressão pobre daquilo que a pessoa está necessitando. Por exemplo, para muitos dos pais com quem trabalhei, essa é uma das mensagens que eles descobriram ser difícil de ouvir de seus filhos. E eles perguntam: Marshall, o que eu devo fazer quando eu digo ao meu filho que está na hora dele ir dormir e ele diz: não, não quero ir? Eu sugiro a eles ouvirem o que a pessoa está sentindo e necessitando quando dizem isso. Nós aprenderemos muito sobre o que está acontecendo fazendo isso. E, novamente, mostramos à pessoa que estamos mais interessados na conexão com elas do que na sua resposta imediata ao nosso pedido. E isso, como já disse, é uma mensagem muito poderosa quando as pessoas confiam de que a conexão é mais valiosa do que a sua submissão a qualquer que seja o nosso pedido. Uma mãe tentou isso com seu filho, depois de falar comigo no workshop. Marshall, como você lida com uma criança quando ela diz não? Quando eu digo que está na hora de ir para a escola. Que diz: eu não quero ir para a escola. Não, eu não quero ir para a escola. E ela disse: ele sempre fala isso. Não, eu não quero ir para a escola. Como você lida com isso? Eu trabalhei com ela em como ouvir os sentimentos e necessidades por trás do não. E na manhã seguinte ela veio ao workshop e me agradeceu por isso. Ela disse: Marshall, foi tão precioso ver o que ele realmente estava vivenciando por trás do não. Antes de você ter me mostrado como ouvir os seus sentimentos e necessidades por trás do não, eu iria imediatamente começar a dar razões pelas quais ele deveria ir à escola.
E quanto mais eu fazia isso, mais resistente ele se tornava. Mas como resultado da nossa sessão de ontem, eu tentei ouvir o que ele estava sentindo e necessitando. E eu disse a ele: você está bravo porque eu estou pedindo para você se arrumar para a escola, mas você gostaria de mais tempo para poder brincar? E ela disse que realmente achava que era isso que ele queria. Mas ele disse: não, eles só falam do futuro, mãe. Eu fiquei realmente confusa sobre o que ele estaria sentindo e necessitando, dizendo: eles só falam do futuro, mãe. Mas eu comecei a entender, então eu disse: você quer dizer que está desapontado porque você não está aprendendo coisas que realmente atendem suas necessidades para agora? Isso, mãe. Você sabe, eles apenas dizem: você tem que aprender isso e tirar boas notas, e então vocês poderão ir para outras aulas, e eventualmente vocês terão um bom emprego. E ela disse: eu pude ver por que era tão difícil para ele querer ir à escola todo dia, quando ele realmente não estava atendendo às suas necessidades de aprender algo que fosse valioso para ele agora. Eles só falavam do futuro. Como ele se sentia desmotivado para querer ir à escola. Então o telefone tocou e eu tive que ir atender. Mas quando eu voltei, ele estava pronto para ir para a escola. E quando ela me contou isso, sobre o jovenzinho que depois da empatia estava pronto para ir à escola, eu pude lembrar de vários exemplos desse, onde as pessoas traziam seus filhos até mim, porque eles não queriam ir à escola, e quando eu empatizava com as necessidades deles que não estavam sendo atendidas pela escola, os pais costumavam me dizer mais tarde: o que você fez para convencê-lo de que precisava ir à escola? Eu dizia: eu não tentei convencê-lo de nada, apenas me conectei empaticamente com as necessidades que estavam impedindo que eles quisessem ir à escola e apreciassem a escola. E apenas a empatia os ajudava, mesmo que eles não quisessem ir à escola. Eles conseguiam então entender algumas razões e benefícios pelos quais eles poderiam querer ir. E recebendo empatia, eles conseguiam ir à escola, mas com uma energia diferente da que teriam se não tivessem recebido empatia. Uma outra mensagem importante de escutar, de modo empático, é o silêncio. Veja, se você usar a comunicação não violenta e aprender a se conectar empaticamente com o que está acontecendo com a outra pessoa a qualquer momento, a outra pessoa pode não se comunicar conosco, porque até mesmo o silêncio é uma mensagem muito barulhenta e poderosa. Um exemplo disso ocorreu quando alguns pais me ouviram falar no rádio e me ligaram perguntando se eu estaria disposto a ver a sua filha de 24 anos. Eles me contaram que ela estava num hospício e que ela ficava o tempo todo só sentada, muito depressiva, o dia inteiro olhando para o chão. Eu disse a eles que sim, que me trouxessem ela. Eu falaria com ela com o maior prazer. Eles disseram: mas Dr. Rosenberg, ela está num hospício. Oh, sim, eu disse. Eu entendi. E eu iria sugerir tirar ela de lá. Traga ela ao meu escritório e vamos ver como ela responde. E eles perguntaram: tirar ela do hospício? Eu disse: sim. Eu tenho meu pé atrás sobre pessoas estarem em instituições que declaram que elas são mentalmente doentes. E acho que isso dá a impressão de que há algo errado com elas, por terem esses sentimentos. Eu prefiro muito mais lidar com essas pessoas que estão sofrendo fora desse contexto. Então, no dia seguinte, eles tiraram ela do hospício e trouxeram-na ao meu escritório. Eu convidei ela a se sentar e ela se sentou. Então ela ficou olhando para o chão e ela parecia muito tensa, assustada. E os pais delas foram para a sala de espera. Então lá estava eu sentado com ela e ela apenas olhando para o chão, sem dizer nada. E eu me apresentei. Eu disse: meu nome é Marshall. Estou muito contente que seus pais gostariam que eu e você conversássemos, pois eles me disseram que estavam muito esperançosos de que se você e eu conversássemos, ajudaria você. Eu espero que eu consiga ajudar. Eu gostaria que você me dissesse como você se sente em ter vindo aqui hoje. E ela apenas ficou olhando para o chão, sem dizer nada. Bem, aquele silêncio era uma mensagem muito barulhenta. Se eu pudesse me conectar com o que aquela pessoa estava sentindo e necessitando, que levava àquele silêncio, eu tentei me conectar com aquilo. Eu disse: você está se sentindo assustada agora e tem necessidade de se proteger? E quer ter confiança de que é seguro estar comigo antes de dizer alguma coisa?
mas ela continuou olhando para o chão. E eu continuei tentando me conectar com o que ela estava vivenciando. E disse: estou percebendo que mesmo me dizer que você está assustada não é fácil para você. E você realmente quer ter certeza de que está segura antes de falar qualquer coisa comigo. É isso? E ela não disse nada. Continuava olhando para o chão, tremendo um pouco. Então, pelos próximos 40 minutos, eu apenas permaneci presente. Presente porque eu achava que estava acontecendo. Ela não me confirmou. Eu não tinha certeza. Eu apenas tentei manter a conexão presente, conectado com o que ela estava vivenciando. Talvez, mais umas 2 vezes naqueles 40 minutos, eu comentei novamente: eu tenho a impressão de que você realmente está assustada, que não é fácil para você falar, até ter certeza que estará segura. É isso? Mas tudo que eu obtive foi o comportamento não verbal. No fim dos 40 minutos, eu estava muito cansado. Eu disse a ela: eu estou cansado agora. Eu gostaria de descansar. Mas eu também gostaria que você voltasse amanhã. Eu gostaria de continuar me comunicando com você. Você estaria disposta que seus pais trouxessem você amanhã? E ela permaneceu parada, olhando para o chão. E eu disse: bem, se eu não ouvir nada de você, vou assumir que está tudo bem. Então eu pedi aos pais para trazê-la de volta no dia seguinte. E no segundo dia, ela agiu igual. Durante o tempo todo, por uns 40 minutos, eu só tentei permanecer conectado com o que eu achava que ela estava vivenciando, expressando verbalmente algumas vezes. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. Finalmente, no quinto dia, uma mensagem diferente. Ainda não era verbal. Mas ao invés de ficar sentada olhando para o chão, ela virou o rosto para longe de mim e colocou seu punho em frente ao meu rosto, começando a balançar. Eu achei que ela estava brava e queria ficar sozinha. Então eu tentei confirmar isso com ela. Eu disse: você está se sentindo com raiva por estar sendo trazida aqui todos os dias, pois está precisando descansar e ficar um pouco sozinha? E ela chacoalhou a mão, dizendo: não. Eu disse: eu não tenho certeza do que você está tentando dizer agindo assim, balançando o punho na frente do meu rosto desse jeito. Finalmente eu me dei conta. Eu pude ver um pedaço de papel saindo de uma parte da sua mão. Eu tentei abrir seus dedos. Havia uma mensagem que dizia: por favor, me ajude a expressar o que está acontecendo comigo. Começou assim. Ela foi se sentindo segura o suficiente para conversar comigo. E, posteriormente, ela me deixou bem claro porque levou 5 dias até que ela se sentisse segura o suficiente para conversar comigo. Ela me deixou muito claro do quanto ela sentiu aquela conexão empática durante todos aqueles 5 dias, mesmo quando ela estava em silêncio, que eu podia simplesmente estar ao lado dela, ouvindo seus sentimentos e necessidades, mesmo quando ela estava tão assustada para expressá-los. E quando ela sentiu, tanto no meu silêncio quanto nas minhas palavras, que eu estava com ela me contou que a primeira vez que ela foi ao médico falar do que estava sentindo, quando estava na universidade, ela disse: o médico fazia apenas anotações e não me dizia nada que me fizesse sentir que eu estava sendo compreendida. E então me deu alguns remédios, e aquilo me fez pensar que ele achava que havia algo errado comigo, pelo que eu estava dizendo a ele. E depois ele me colocou em tratamento de choque, e aquilo me fez pensar que havia realmente algo errado, que havia realmente algo ruim comigo, por eu ter os sentimentos intensos que eu tinha. E ela disse: foi por isso que levou tanto tempo para eu me sentir segura para falar com você, Marshall. Eu precisava me sentir realmente segura de que qualquer coisa que eu tivesse em mim pudesse ser compreendida e não significasse que era algo errado comigo. Outra mensagem difícil de ouvir é a mensagem que começa com as palavras "eu acho", que é seguido por um monte de palavras. Quando as pessoas ficam falando sobre o que elas acham, ou quando elas nos dizem o que aconteceu, mas elas não sabem realmente como dizer o que elas estão vivenciando no momento. Quando as pessoas fazem isso, é muito difícil se sentir vivo na conversa, se apenas ouvirmos suas palavras. Então, no nosso treinamento, nós mostramos às pessoas como empatizar com as pessoas que usam mais palavras do que gostaríamos de ouvir. E provavelmente, elas mesmas não gostam de usar tantas palavras, pois elas também podem perceber que quando elas usam tantas palavras, as demais pessoas ficam entediadas.
E o que entendia quem ouve, também entendia quem fala. Não importa quantas palavras elas usem, elas geralmente não obtêm a compreensão e empatia que gostariam. Então, no nosso treinamento, mostramos às pessoas como interromper alguém quando percebemos que essa pessoa precisa de empatia. Muitas pessoas não se dão conta de que contar histórias não nos ajuda a criar a conexão empática que precisamos. De como se referir resumidamente ao que aconteceu e colocar o foco da nossa atenção no que estamos vivenciando agora. E eles começam a falar sobre todo tipo de coisa que aconteceu no passado e o que eles pensam sobre isso. E quando nós achamos difícil de acompanhar, pois estão usando muitas palavras e essas palavras não estão focadas no que essas pessoas estão sentindo e necessitando no presente, nós sugerimos que esse é um bom momento para interromper, mas não apenas interromper para que a pessoa pare de falar. Interromper com o propósito de trazer a pessoa de volta à vida, de volta ao que ela está vivenciando neste momento. E nós sugerimos fazer isso dizendo: com licença, desculpe. Então o que fazemos é trazer a conversa de volta à vida, de volta ao que a pessoa está vivenciando neste momento por trás de todas essas palavras. Por exemplo, se alguém nos diz: sabe, eu estava numa loja ontem e o atendente foi tão rude, mas tão rude, que eu pensei, sabe, isso me lembrou uma coisa que aconteceu com meu pai. Meu pai costumava falar comigo do mesmo jeito. E eu lembro de uma vez, quando eu tinha 16 anos, e então a pessoa começa a contar essa longa história do que aconteceu com seu pai. Eis como eu iria interromper. Mas lembre-se que eu ia interromper para tentar me conectar com o que ela está vivenciando agora, por trás de todas essas palavras. Eu poderia dizer: com licença, me desculpe por interrompê-lo, mas eu realmente gostaria de ter certeza de que eu estou me conectando com o que você quer que eu escute, enquanto você me conta isso. Você está me dizendo que sente raiva ainda quando pensa a respeito de como seu pai costumava se comunicar com você? E que você realmente gostaria de ser compreendido sobre o quão sofrido isso foi? Bem, eu disse isso a uma mulher uma vez, quando ela começou nessa longa conversa sobre o que aconteceu com ela e seu pai, que foi estimulado pelo modo como o atendente falou com ela um dia antes. E eu me enganei. Eu achava que ela estava com raiva em relação àquilo. Mas ela olhou aquilo por um momento e disse: não, eu não estou com raiva agora, eu estou magoada. Por que as minhas necessidades nunca importam para as pessoas? Por que meu pai se importa com as necessidades somente dos meus irmãos? O atendente ontem parecia não dar a mínima para mim. Mesmo que eu tenha me enganado sobre o que ela estava vivenciando, isso permitiu que ela retornasse ao presente, e ficou claro para ela o que ela realmente queria dizer sobre a mágoa que ela havia sentido por tanto tempo na sua vida, porque ela sentia que não era importante, que as pessoas não a valorizavam. Mas eu poderia ficar ouvindo aquela história por 1 hora e não ter tido aquele tipo de conexão com ela. E de fato, quando fica difícil para nós acompanharmos tantas palavras, geralmente a pessoa que está se comunicando percebe que suas palavras não estão permitindo se conectar com as outras. E elas acabam ficando nervosas e usam mais palavras ainda. Então eu sugiro que a gente interrompa esse tipo de conversa, mas não para desviar o foco ou trocar de assunto, e sim para trazer a pessoa de volta à vida, ao que elas estão vivenciando nesse momento por trás das palavras. Para a maioria das pessoas que veem o nosso treinamento em comunicação não violenta, eu sugiro que devemos focar a nossa atenção no presente, no que a outra pessoa está vivenciando, quais seus sentimentos e necessidades. E elas me dizem que esse é um ritmo no qual não estão acostumados a seguir. Elas estão mais acostumadas a se defenderem quando outras pessoas dizem o que há de errado com elas, ou elas murcham quando as pessoas usam mais palavras do que gostariam de ouvir. Então elas perguntam: o que eu poderia fazer para acelerar a minha habilidade de me conectar com o que as outras pessoas estão vivenciando? E esse exercício que eu tenho passado às pessoas ao longo dos anos parece ajudar muito. É um exercício que eu já fiz quando eu estava aprendendo a conexão empática e queria aprimorar as minhas habilidades de escutar o que as pessoas estavam vivenciando, independentemente do modo como elas se comunicavam comigo. Eu fiz uma lista de mensagens que as pessoas poderiam dizer a mim que me deixava com medo de expor o que eu penso. Em outras palavras, eu me perguntava quais mensagens eu tinha medo de expressar na minha vida
e por que eu tinha medo de expressá-las. E eu me dei conta que eu me dizia a mim mesmo: bem, se eu for honesto em relação a isso, a outra pessoa pode me dizer: o seu problema é que você é muito sensível, ou coisa assim. Eu posso ver que eu dizia a mim mesmo que a minha segurança dependia de como a outra pessoa poderia responder ao que eu disse, e eu acabava escondendo muito do que eu pensava, porque eu dizia a mim mesmo que eu deveria ter medo do que as outras pessoas poderiam pensar ou dizer sobre mim. Mas aí eu comecei a perceber que eu não tenho que me preocupar sobre o que as pessoas dirão de mim. Eu só tenho que me preocupar sobre como eu responderei a isso. E eu vi que se eu puder responder empaticamente à mensagem, eu posso ouvir a verdade sobre o que a pessoa está sentindo e necessitando, e não devo ter medo de expor o que eu penso. Então o que eu fiz foi esse exercício. Eu listei as coisas que eu mais tinha medo que as pessoas poderiam dizer a mim se eu fosse honesto. Então eu pratiquei empatizar com essas mensagens. E aqui está como eu fiz isso. Para cada mensagem na minha lista, na qual eu podia ver que eu estava com medo de expor a minha opinião e receber aquela mensagem de volta, para cada uma dessas mensagens eu pensei: qual deve ter sido o estímulo para a pessoa dizer isso a mim? Ou seja, o que eu posso ter feito que estimulou essa mensagem, que eu estava com tanto medo de receber de volta? E para cada item da lista, eu tentei supor e adivinhar o que a pessoa poderia estar sentindo e necessitando quando ela me dissesse aquilo. Então, se ela me dissesse algo que eu não gostasse, como: o problema com você é que você é muito sensível, bem, eu tentaria adivinhar por que essa pessoa diria isso para mim. O que ela poderia estar sentindo e necessitando nesse momento. E para desenvolver esse exercício, eu imagino alguém dizendo para mim: o seu problema é que você é muito sensível. E talvez o estímulo para esse comentário foi de que ele me disse algo, e ao invés de eu dar a ele empatia, eu comecei a justificar. Então, se ela disser: o problema com você é que você é muito sensível, eu acho que talvez naquele momento essa pessoa pode estar se sentindo frustrada, pois a sua necessidade de ser compreendida não foi atendida, pelo modo como eu respondi. Para as 4 ou 5 primeiras mensagens, apenas ver que as coisas das quais eu tanto tinha medo que as pessoas dissessem, o quão diferente era se eu pudesse simplesmente escutar os sentimentos e necessidades por trás das mensagens. E depois desses dias, foi um grande alívio para mim estar consciente de que eu não tenho que me preocupar sobre ser honesto com as pessoas, ou sobre como elas podem responder. Eu apenas preciso me preocupar, eu apenas preciso estar preparado para me conectar empaticamente com qualquer coisa que eu receba de volta. Isso significa que o meu poder está nas minhas mãos, minha segurança em minhas mãos, não no que outras pessoas pensam de mim ou dizem para mim. Uma vez me pediram para que eu fizesse um treinamento em um convento, onde as freiras estavam envolvidas em um conflito muito doloroso sobre roupas. As freiras mais novas trabalhavam no centro da cidade, e elas achavam que suas vestes estavam dificultando a conexão que elas gostariam de ter com as demais pessoas com quem trabalhavam. E elas queriam se vestir normalmente, mas as freiras mais velhas acharam que isso não era nem um pouco apropriado, que as freiras vestissem roupas diferentes. Este conflito já estava durando 15 meses, mas quando trabalhamos com empatia, e eu consigo fazer com que os dois lados vejam um ser humano, um no lado do outro, quando as freiras mais novas puderam ver os sentimentos e necessidades que as freiras mais velhas estavam vivenciando, e quando as freiras mais velhas conseguiram compreender o que as freiras mais novas estavam vivenciando, esse conflito que parecia impossível de ser resolvido foi resolvido. Uma mulher com quem eu trabalhei, chamada Ruth Bebermeyer, estava comigo naquele dia e ficou tão mexida pelo que pôde acontecer quando a conexão empática ocorre, que ela percebeu que as nossas frases podem ser como muros que nos bloqueiam de nos conectarmos. Ou nossas frases podem ser como janelas, que nos ajudam a nos conectar de modo que as nossas necessidades e de todos possam ser atendidas. E naquela noite, ela escreveu essa música. I feel so sentenced by your words. I feel so judged and sent away. Before I go, I'd like to know
is that what you meant to say? Before I rise in my defense, before I speak in hurt or fear, before I build that wall of words, tell me, did I really hear? Was our windows or our walls? These sentences or set us free? When I speak and when I hear, let the love light shine through me. There are things I need to say, things that mean so much to me. If my words don't make me clear, will you help me to be free? If I seem to put you down, if you felt I didn't care, try to listen to my word, to the feeling that we share. Words are windows on our walls, they sentences or set us free. When I speak and when I hear, let the love light shine through me. E eu fiz uma adaptação da música para o português, que ficou assim. Eu sinto a sentença na sua fala, me sinto julgado e condenado. Antes de partir, quero que me diga se estou entendendo algo errado. Antes que eu lute ou me defenda, antes que eu fale em dor ou medo, antes que eu construa meu muro de frases, me diga, você disse isso mesmo? Nossas frases são janelas ou são muros? Podem nos libertar ou nos condenar. Quando for falar ou quando eu for escutar, que a luz do amor possa me iluminar. Há algumas coisas que eu quero dizer, coisas importantes para mim. Caso minhas palavras soem agitadas, por favor me ajude a torná-las claras. E se sem querer eu te magoar, se você entender que eu já não rio, tente ouvir além do que eu digo. Que estão escondidos. Nossas frases são janelas ou são muros? Podem nos libertar ou nos condenar. Quando for falar ou quando for escutar,
possa me iluminar. A sessão 4 do curso Comunicação Não Violenta com Marshall Rosenberg foi concluída. Nosso programa continua com a sessão 5.